Existe algo além do que a gente consegue ver, do que a gente consegue tocar? Outros mundos, outras dimensões? Essas são perguntas que, bom, acompanham a humanidade desde sempre. Hoje, a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos colocar lado a lado alguns relatos, assim, extraordinários de viagens a outros reinos. Nossas fontes são um material fascinante que detalha desde a visão de um paraíso budista até uma experiência de quase morte nos Estados Unidos. E o que é mais curioso é a variedade, né? A gente tem a jornada de um monge chinês durante uma meditação profunda lá nos anos 60, uma lenda milenar sobre um dos discípulos de Buda, e o relato de um homem que foi atingido por um raio nos anos 70. São, mundos completamente diferentes, mas o nosso objetivo aqui é buscar os padrões. O que essas histórias, tão distantes no tempo e na cultura, têm em comum? Exatamente. A nossa missão aqui é tentar entender o que essas jornadas fantásticas podem ensinar pra gente sobre a consciência, sobre a ideia de propósito e talvez até sobre o nosso lugar no universo. Ok, vamos mergulhar nisso. A história que vai ser a âncora da nossa conversa é a de um monge chamado Quan Jing. A gente está na China, em 1967. Ele entra para meditar numa caverna na província de Fujian e, de repente, ele simplesmente some do templo. Pelos relatos, ele não sumiu, fisicamente. O que aconteceu foi que o espírito dele foi guiado por outro monge, um tal de Yuan Guan, para uma viagem por outros reinos. E a primeira coisa que esse guia faz, para estabelecer sua autoridade, digamos assim, é contar para o Quan Jing detalhes das vidas passadas dele. Fica claro desde o início que não é um guia comum. E a primeira parada deles é num lugar onde os prédios brilham, as flores são de outro mundo. O guia explica que aquele é o reino dos arhats do céu médio. E só para a gente entender, na tradição budista, arhats são praticantes muito avançados, sabe? Seres que já alcançaram um nível altíssimo de iluminação. É como se fosse a primeira grande graduação no caminho espiritual. Então ele já chega num lugar de elite. E nesse lugar, ele experimenta coisas bem específicas. A fonte fala da comida, por exemplo. Eles não comem. Eles bebem um néctar de flores que, rejuvenesce e cura. O próprio Quan Jing prova e se sente mais forte, mais jovem. Parece o paraíso perfeito. Mas é aí que surge um paradoxo. Um mestre que os recebe, chamado Furong, dá um alerta surpreendente. Ele diz que a vida ali é tão boa, tão confortável, que muitos seres perdem a vontade de continuar praticando, de buscar a iluminação final. O conforto vira uma armadilha. Eles correm o risco de eventualmente esgotar o bom karma e cair de novo no ciclo de reencarnações. Peraí, então o paraíso pode ser um obstáculo para a evolução espiritual? Essa é uma ideia bem contraintuitiva. Exatamente. Sugere que o propósito não é o conforto, mas o crescimento contínuo. E essa ideia de interconexão entre os mundos aparece de forma muito visual. O Quan Jing vê um pagode gigantesco de uma divindade taoísta, Taishang Laojun, cercado por árvores de elementos espirituais. O que seriam essas árvores? A explicação é fantástica. Cada árvore está ligada a um praticante espiritual na Terra. Se a pessoa está se dedicando, progredindo, a árvore dela fica forte e cheia de vida. Se a pessoa desiste ou se desvia, a árvore enfraquece, murcha e pode até morrer. É uma representação visual de que o que a gente faz aqui tem um reflexo direto e visível em outras dimensões. Ok, eles já passaram por reinos incríveis, mas a fonte descreve o próximo destino, a chamada Terra Pura do Êxtase Supremo, como algo de outro nível. O que a torna tão especial? Primeiro, a paisagem. O chão é de areia dourada, as árvores têm folhas de jade. E nesse ponto, o guia se revela. Não era um monge qualquer. Era Bodhisattva Guanyin, uma figura central no budismo. Ela aponta para o que parece uma montanha gigantesca e diz: Amitabha está na sua frente. E o Quan Jing olha e não entende nada, ele só vê uma parede de pedra, certo? É o momento em que a ficha cai sobre a nossa limitação. Guanyin explica que ele está, na verdade, de pé sobre a unha do dedo do pé de Amitabha. O Buda é tão colossal que a nossa percepção normal não consegue processar.
É como uma formiga tentando entender um arranha-céu olhando para a base dele. Nossa, é difícil até de processar essa imagem, mostra o quão limitados nós somos na nossa percepção de escala. Para conseguir vê-lo, o corpo espiritual de Quan Jing precisa ser ampliado até a altura do umbigo de Amitabha. E a descrição é que os olhos do Buda são vastos como os oceanos da Terra. E é aí, diante dessa grandeza inimaginável, que a missão de Quan Jing é revelada. Amitabha explica que ele não é um turista ali. Em vidas passadas, ele era um ser daquela terra pura, mas ele fez um voto, uma promessa, de renascer no nosso mundo para ajudar outros seres a despertar. A viagem dele não é uma fuga, é um lembrete. Ele precisa voltar. Essa ideia de ter uma missão na Terra, de não ser uma fuga, é um tema poderoso. E é interessante como isso vai ecoar em outras experiências que a gente vai ver, que não tem nada a ver com o budismo, mas que também falam dessa volta com um senso de propósito. Mas, segundo a fonte, a primeira reação dele é implorar para ficar, o que é bem compreensível. Claro, mas depois da explicação, as memórias de quem ele era e do voto que fez retornam, e ele aceita o seu dever. A partir daí, a viagem vira um tour de reconhecimento do lugar para onde ele um dia vai voltar. E a estrutura desse lugar é fascinante. É organizada em 9 níveis de lótus, que dependem do mérito e da pureza de cada um. A fonte descreve o nível mais baixo, para aqueles que chegam lá ainda com karma, com apegos. Eu achei essa parte incrível, como isso funciona na prática. A pessoa chega no paraíso e ainda tem problemas? Exatamente essa questão. O relato descreve algo fascinante. A morada deles é dentro de uma flor de lótus gigante. Quando um pensamento mundano como saudade da família na Terra ou apego a bens materiais surge na mente da pessoa, esse pensamento se manifesta como uma ilusão, um sonho vívido dentro da flor. E enquanto a pessoa está presa nessa ilusão, a luz da flor de lótus diminui. Ou seja, a sua realidade mesmo no paraíso é criada pela sua mente. O apego mental literalmente gera uma realidade ilusória ao seu redor. Perfeitamente. Já nos níveis mais altos, os seres são maiores, translúcidos, feitos de luz dourada. Existe um salão de exposições onde é possível assistir à jornada espiritual completa, vida após vida de qualquer Buda ou Bodhisattva. Uma espécie de arquivo acástico em vídeo. E no nível mais alto, os seres são de ouro puro, podem se transformar à vontade e existe um espelho que reflete o corpo, que mostra a verdadeira natureza de alguém sem nenhuma ilusão. E é nesse nível que ele encontra o mestre Ingguang, uma figura histórica do budismo, que dá a ele um recado bem direto sobre a importância de manter os preceitos budistas intactos na era atual. E depois de tudo isso, vem a volta. A volta é um choque. Depois de todo esse tour, ele bebe uma água, adormece e simplesmente acorda de volta na caverna, na terra. Para ele, pareceu que passou um dia, talvez uma noite. Ele desce a montanha, encontra um camponês e pergunta a data. E a resposta é que ele está no ano de 1974. 6 anos e 5 meses se passaram. Aquele senso de urgência dos guias dele, que sempre diziam, não temos tempo, vamos rápido, de repente faz todo sentido. Um dia lá foram mais de 6 anos aqui. Essa distorção temporal é impressionante. Mas a ideia de uma missão que transcende uma única vida não é exclusiva da história dele. Na verdade, ela está no cerne de muitas tradições. A experiência de Quan Jing perdeu 6 anos. A nossa próxima fonte fala de uma missão que dura milênios. É uma escala de tempo quase incompreensível. Estamos falando de Mahakāshyapa, um dos principais discípulos do Buda histórico, Shakyamuni. Qual era a missão dele? Segundo a tradição, após a morte de Buda, Mahakāshyapa recebeu uma tarefa única. Ele deveria levar o manto de Buda até a montanha do pé de galinha, entrar num estado de animação suspensa, de meditação profunda e esperar. Esperar pelo quê? Esperar pela chegada do próximo Buda, Maitreya, que segundo as profecias só virá numa era futura muito, muito distante. A tarefa de Mahakāshyapa é literalmente guardar o manto e entregá-lo em mãos a Maitreya, para simbolizar a continuidade dos ensinamentos.
Então ele é essencialmente um guardião do tempo, uma ponte viva entre duas eras cósmicas. O que essa história nos diz sobre a visão de propósito nessas tradições? Diz que o plano espiritual opera numa escala que transcende completamente a vida humana individual. Não se trata de uma geração nem de um século. Trata-se de uma linhagem de sabedoria que precisa ser preservada entre ciclos que duram milhares, talvez milhões de anos. A vida de Mahakashyapa ganha um propósito que é muito maior do que ele mesmo. Ele se torna uma peça fundamental na engrenagem cósmica. E essa ideia de ser uma peça numa engrenagem maior, de ter uma missão, ela não se limita a figuras lendárias ou monges em meditação profunda. As fontes que a gente tem trazem um caso chocante dos anos 70, de um homem comum que, após um acidente, também volta com uma mensagem muito clara sobre o nosso propósito aqui. Estamos falando de Daniel Brinkley. Em 1975, ele foi atingido por um raio enquanto falava ao telefone. Ficou clinicamente morto por 28 minutos. E o que ele relata ter vivido nesse período muda completamente a perspectiva. Ele diz ter sido levado à presença de seres de luz. E a primeira mensagem que ele recebe é de chocar. Os seres dizem que a humanidade na Terra, neste momento, não é um grupo de almas perdidas ou castigadas. Pelo contrário, somos as mais valentes das valentes, voluntários de elite. Essa visão vira a chave, não é? A ênfase não está no erro passado, mas na responsabilidade presente. A ideia é que nós escolhemos vir para cá, nesta época específica, para participar de uma grande transformação espiritual. A nossa missão, segundo o que ele ouviu, é co-criar com o divino para ajudar a transformar este mundo material num mundo espiritual. E onde acontece essa transformação? Qual é o campo de batalha? A alma humana é uma batalha interna. E a ferramenta para vencer, a parte mais importante da mensagem que o Brinkley traz, não são grandes atos heróicos. Não é preciso fundar uma nova religião ou mover montanhas. A ferramenta da transformação são os pequenos e simples atos de bondade. A fonte é bem específica sobre isso. Dá exemplos como ser voluntário num lugar que cuida de doentes terminais, algo que o próprio Brinkley passou a fazer, dar um sorriso para um estranho na rua, apoiar um amigo que está mal, fazer uma sopa para alguém doente. Exatamente. Esses pequenos gestos, quando feitos de forma altruísta, sem esperar nada em troca, são descritos como a verdadeira marca da compaixão. E segundo o relato de Brinkley, esses atos têm um poder espiritual imenso. Eles são a forma como nós, os voluntários, efetivamente transformamos a vibração do planeta uma pessoa de cada vez. É um chamado à ação muito prático e acessível. O que eu acho incrível é a convergência. O Quan Jing é lembrado que ele precisa voltar para ajudar os outros. O Mahakashyapa tem a missão de servir de ponte para o futuro. E o Brinkley volta com a mensagem de que todos nós estamos aqui como voluntários para ajudar através da bondade. O tema da missão e do serviço ao próximo parece ser a linha que conecta tudo. Sem dúvida, se a gente junta as peças, temos um mapa fascinante. A jornada de Quan Jing nos dá uma cosmologia detalhada, uma visão de como a consciência e o mérito moldam a realidade pós-morte e um alerta sobre o apego. A história de Mahakashyapa nos dá a dimensão do tempo cósmico, a ideia de um propósito que se estende por milênios. E o relato de Daniel Brinkley traz essa responsabilidade para o nosso colo aqui e agora. Ele diz: vocês não são vítimas, vocês são a cavalaria. E a arma de vocês é a compaixão. É uma mensagem de empoderamento. No final, apesar das origens tão distintas, a meditação de um monge, uma escritura antiga e a quase morte de um americano, a mensagem central que emerge é surpreendentemente consistente. A vida vai muito além da existência material, há um propósito maior em jogo, e nossas ações, motivadas pela compaixão, são a força motriz da evolução espiritual. Tanto nossa, quanto do mundo. Então, o que tudo isso significa? Talvez que, independentemente do caminho seja pela meditação, por um decreto divino ou por um raio, o universo encontra maneiras de nos lembrar que a nossa existência aqui tem um significado profundo e que nossas escolhas, por menores que pareçam, ecoam em dimensões que a gente mal consegue imaginar.
E tem um pensamento final para reflexão, uma observação crucial que a própria fonte sobre Quan Yin faz no final. O texto ressalta que tudo o que Quan Yin viu era um reflexo do seu próprio nível espiritual e da sua bagagem cultural. Outra pessoa, no mesmo lugar, poderia ver algo completamente diferente. Isso muda tudo. Não é uma realidade objetiva e imutável, então. Exatamente. E isso levanta uma questão provocadora. Se aquilo que percebemos, mesmo em reinos ditos absolutos, é filtrado e moldado pela nossa própria consciência, o que a realidade que a gente constrói ao nosso redor, todos os dias, aqui na Terra, está revelando sobre o nosso estado interior? E que novos mundos, que novas realidades poderíamos começar a enxergar se nos dedicássemos a limpar e refinar essa lente interna?